A CCJ do Senado aprovou hoje a nova versão do relatório do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência. O placar foi de 17 votos favoráveis e 9 contrários. Todos os destaques foram rejeitados e o texto deve seguir ainda hoje para votação em primeiro turno no plenário da Casa. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a proposta pode ter mais de 60 votos favoráveis nessa primeira etapa, número que permitiria a aprovação com folga, já que são necessários 49. A previsão é que a nova Previdência seja votada em segundo turno no Senado na primeira quinzena do mês, ou seja, entre os dias 10 e 15 de outubro. Vera? Olha, foi tudo bem na CCJ, tem a previsão de votar hoje, mas tem um início de motim rolando no Senado. Os senadores estão dizendo que não vão votar hoje em plenário, que podem adiar o primeiro e o segundo turno caso o governo não cumpra alguns acordos aí firmados para a questão da divisão dos recursos do petróleo, do pré-sal, outras questões envolvendo o Pacto Federativo, crédito suplementar que tem ainda de ser aprovado em sessão do Congresso, que teria que ter sido aprovado na semana passada, mas não foi por conta dos vetos. Então, tem uma série de demandas aí dos senhores senadores que pode levar a um adiamento. Acho que o presidente Davi Alcolumbre vai trabalhar para que seja votado hoje, mas tem um princípiozinho ali de sublevação no plenário. Vamos assistir para ver como é que vai ficar, Vitor. Mas na CCJ foi importante que uma mudança que o senador Tasso tinha feito para privilegiar servidores ali, ainda os mais bem aquinados, foi retirada, se voltou ao que estava na Câmara em relação a isso. Isso foi importante na CCJ de hoje. Vai lá, Josias, de olho no relógio, hein? Rapidinho, a votação da reforma da Previdência no Senado parecia simples, virou um balé de elefantes. É impossível festejar os avanços aí, a retomada da votação, sem lançar um olhar de preocupação para os buracos que essa coreografia de elefantes abre no terreno. Ao comentar hoje a aprovação da reforma da Previdência lá na Comissão de Constituição e Justiça, o Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, elogiou muito o papel do Davi Alcolumbre e do líder do governo, Fernando Bezerra. Esses elogios do Onyx tornaram a análise política muito simples como um ABC. O Senado tinha retardado a tramitação da reforma da Previdência para chantagear o governo. B, o Jair Bolsonaro manteve na liderança o investigado Fernando Bezerra, comprometeu-se a assegurar verbas orçamentárias para os senadores, apressou nomeações para cargos federais. C, os elefantes do Senado recolocaram a Previdência na pauta e agora nós estamos discutindo ainda em meio a essas chantagens. Vale a pena adicionar a essa análise política os números, né? Na versão original, a reforma previa uma economia em 10 anos de 1,2 trilhão. Na Câmara, baixou para 933 bilhões, no Senado baixou para 877 bilhões, tudo isso sem a garantia da reinclusão de estados e municípios, que foi empurrado por uma emenda paralela sobre a qual pouca gente comenta. Constantino, 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Ainda um número muito expressivo, 870 bilhões. Parabéns, o próprio ministro Paulo Guedes parabenizou o Senado. É óbvio que há essa chantagem, se a gente quiser chamar disso, né? Porque é o que é a política. A gente tem que analisar a política sem romantismo. Houve acordo, promessas, né, de pacto federativo, de divisão de pré-sal, de liberação de emendas, de verbas, e tem que cumprir, tem que entregar. É assim que se espera. O próprio Major Olímpio já disse que está tendo esse tipo de pressão e que eles estão ameaçando os senadores não votarem no segundo turno se isso não for cumprido pelo governo. Então tem que cumprir, né? Não pode achar que vai ser só por patriotismo ou por pressão das ruas. Isso era uma visão ingênua da política que bolsonaristas tinham. O governo tem que articular, tem que liberar emendas, tem que honrar o pacto que fez e é isso que se espera. O Brasil precisa dessa reforma.